A paz, queridos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Como que vocês estão, meus amados? Tudo na bênção com vocês? Hoje é sexta-feira, já final de semana, e nós estamos concluindo aí essa semana, queridos, de gravação, tá? Essa semana nós tivemos, não pude fazer ao vivo, então tivemos aí a leitura do livro de Gênesis que nós estamos fazendo, e hoje nós concluímos na sexta-feira, queridos, tá bom? Glória a Deus. Vamos fazer a nossa oração, fecha seus olhos. Papai querido, em nome de Jesus, Pai, nós entramos na sua presença mais uma vez, Pai. Bendizemos, exaltamos o teu santo nome, porque o Senhor, somente o Senhor é o nosso Deus, a nossa rocha, a nossa fortaleza, nosso escudo, nosso libertador, Pai. O Senhor é quem nos protege, quem nos guarda, Senhor, quem faz com que nós venhamos prosperar, Senhor, quem nos dá saúde, força, sabedoria, entendimento e inteligência, Pai. Tudo provém de Ti, Senhor amado. Como disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. E nós cremos fielmente na Sua palavra, Pai. Sabemos que somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Por isso, Senhor, queremos aprender a Te servir, Te honrar, Te glorificar, fazendo aquilo que o Senhor espera que façamos, Pai. Ser, meu Pai, verdadeiros cristãos, Pai querido. Verdadeiros filhos, Pai, que dependem, Senhor amado. Nós sabemos que dependemos, mas quando nós não sabíamos, nós fazíamos as coisas como achávamos melhor, Pai querido. Procurávamos acertar, mas não conhecíamos a verdade. Por isso, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, revela, Senhor Jesus Cristo, no coração de cada um desses meus irmãozinhos que estão orando comigo nesse momento, Pai. Revela Jesus Cristo naqueles que vão passar, Senhor, depois ainda vão assistir, Senhor. Revela Jesus Cristo, Senhor. Levanta, Senhor, um povo forte, Pai querido. Levanta esse teu filho, essa tua filhinha, como um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, Pai. Uma pessoa cheia do seu amor, Pai querido. O amor é o amadurecimento da fé, Pai. Que teus filhos sejam cheios, Pai amado, da verdadeira fé, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ô Senhor, perdoa-nos dos nossos pecados, Papai. Tem misericórdia das nossas vidas. Está escrito que sem santidade ninguém verá o Senhor, Pai. Por isso nos perdoa, Pai amado. Tem misericórdia, Senhor. Gera em cada um de nós o arrependimento genuíno, verdadeiro, Pai, para que possamos entrar na sua presença e permanecer na sua presença, Pai. Abre os nossos ouvidos espirituais para que possamos ouvir a voz do seu Espírito, Senhor. Fala conosco, Senhor. Abre os nossos olhos, Pai. Nós não queremos ser cegos pela religião, pelas doutrinas dos homens ou até mesmo de demônios, Pai. Mas nós queremos ver, Senhor amado, o seu agir, a sua direção, a sua vontade, Pai querido. Nós queremos ver o seu mover, Papai. Em nome de Jesus, Pai, envia, Senhor, trabalhadores para a sua seara, Papai. Em nome de Jesus, Senhor, a tua palavra diz que a seara é muito grande e são muito poucos trabalhadores. Por isso nós te pedimos, envia mais trabalhadores para a sua seara, Senhor. Que o Senhor possa, meu Pai, avivar a sua obra, Pai querido, abençoando os pastores, bispos, ministros, Pai querido. Abençoa a sua igreja, Senhor amado. Abençoa os membros, Pai, obreiros, diáconos, Pai. Abençoa, Senhor amado. Levanta mais pessoas para pegar o arado, Senhor amado. Ou seja, para trabalhar na sua obra, para entender a importância, meu Pai, do seu chamado, Pai. Que teus filhos não vivam a vida comum como viviam antes de te conhecer, Senhor, mas pelo contrário, possam assumir o seu ministério, Pai, assumir o seu chamado, seja na igreja, seja fora da igreja, na empresa, aonde ele estiver, Senhor, e que ele esteja no centro da sua vontade. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, e eu te agradeço. Queridos, sejam abençoados pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você que crê, recebe, diga, eu creio e eu recebo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pega o copo com água, meus amados, em nome de Jesus. Vamos apresentar ao Senhor esse copo com água, essa água, né? Meu Pai amado, em nome de Jesus, Pai, mais uma vez eu te peço, consagra, meu Pai, essa água que os teus filhos apresentam a Ti. Abençoa, coloca a Tua unção e o Teu poder, Pai, para curar e libertar. E quem beber dessa água, Senhor, seja abençoado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Podem beber, queridos, em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Deus abençoe. Tome posse dessa oração, tome posse dessa bênção. Em nome de Jesus. Eu não vou falar o nome de vocês, porque eu não tenho aqui, queridos, tá? Então, quero que vocês sejam abençoados, tá? Um abraço para cada um de vocês que sempre estão conosco, né? Poderia falar o nome de alguns, mas daí possivelmente eu esqueceria outros. Então eu vou ficar quietinho, tá bom? Mas um abraço apertado para vocês e que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, sua família, seu casamento, sua saúde, aonde vocês colocarem as mãos. Sejam abençoados, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, queridos. Então hoje nós vamos continuar a nossa leitura do livro de Gênesis.
A partir de segunda-feira, nós voltaremos ao vivo, tá, queridos? E domingo, nós teremos também às 18 horas, estaremos ao vivo aqui da sede, tá bom? Se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Ontem nós estávamos falando de Abraão, queridos, né? Ló, separação de Abraão e Ló. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. E Deus começou confirmou e deu algumas promessas a Abraão, né? Que também dizem respeito à nossa vida, né? Aí nós vamos continuar então a ver essa história, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, meus amados. Gênesis capítulo 14. Naquela época, Anrafel, rei de Sinear. Quem que habitava em Sinear mesmo, queridos? Quem que queria construir na planície de Sinear uma torre? Então aqui você tem uma dica de quem é esse rei Anrafel, né? Quem que é esse Anrafel? Está oculto aqui um personagem muito conhecido da Bíblia, também chamado de Anrafel. Quem sabe pode escrever aí, queridos, tá? Quem sabe o que é pode escrever aí, em nome de Jesus, pode escrever. Naquela época, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, e contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. Todos esses últimos juntaram suas tropas no vale de Sidim, onde fica o Mar Salgado. 12 anos eles estiveram sujeitos a Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. Então eles estavam todos, Sodoma e Gomorra, né, e todos aqueles reinos estavam sujeitos a esse rei aqui, Quedorlaomer. Mas no 13º ano, né, eles se rebelaram. Aí eles lá em cima juntaram as suas tropas e vieram subjugar eles novamente, né? No 14º ano, Quedorlaomer, um ano depois, e os reis que a eles se aliaram, derrotaram os refaíns. O que são refaíns, queridos? Eram gigantes, tá? A luta era bem... Você vê que passa às vezes esses nomes, queridos, né? Passa em branco, né? A gente passa rápido assim, nem entende do que se tratava, né? Os aliados derrotaram os refaíns, os gigantes, em Asterote Carnaim. Os Uzins, em An, e os Emins. Zuzins, um tipo de Nefilim, e Emins, tipo de Nefilim. São os Anaquins, Refaíns, Uzins, Emins. Olha que interessante, queridos, né? Em Save, Kiriataim. E os Oreus, Oreus, desde o monte de Seir até El-Parã, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para Emispate, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos amalequitas e dos amorreus que viviam em Azazon Tamar. Então os reis de Sodoma e Gomorra, de Adimá, Zeboim e Belá, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, contra Goim, contra Anrafel, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim era cheio de poços de betume. E quando os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços e o restante escapou para os montes. Então eles perderam a batalha, né? Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e partiram. Levaram também o espertão, né? O Ló, que não devia estar lá, né? Confiou na administração, confiou na logística, confiou na ciência, né? Então ele estava lá, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu. Abrão vivia próximo aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, e Aner, aliados de Abrão. Quando Abrão viu que seu parente foi levado prisioneiro, mandou convocar 318 homens treinados, nascidos em sua casa. Interessante isso, queridos, né? Aqui fala treinados, né?
No original ele fala servos, né? Treinados no quê? Não era em guerra, tá, queridos? Servos nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos de Dan. Então 318 homens foram atrás de quem? Quedor Laomer, um exército poderosíssimo, Elão, Tidal, Anrafel e Arioque. É isso mesmo? Quantos homens eram? 318? O Abrão estava na fé mesmo, queridos. Servos nascidos em casa? Tá bom que sejam treinados, né? Nessa tradução fala treinados. No original fala servos, né? 318, queridos. E saiu em perseguição os inimigos de Dan. Atacou-os. Interessante os inimigos de Dan, né, queridos? Por que Dan? Dan é uma tribo de Israel, né? Um dos filhos de Jacó. Fiquei curioso, deixa eu ver como que fica lá na versão Ara. Deixa eu abrir do outro lado. Deixa eu voltar ali para ver qual que é, né? Gênesis 14, 14. Facinho. Gênesis 14, 14. Nunca notei que falava os inimigos de Dani. E é mesmo. Tá. Mas olha, o entendimento é diferente, ó. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, treinados dos mais capazes, nascido em sua casa. Mas, amados, lembra dos mais capazes? Lembra do Josué, queridos, tá? Seja forte e corajoso. Para quê? Para fazer tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés. Então, os fortes e capazes aos olhos de Deus, queridos, são aqueles de fé, que acreditam em Deus, né? Que nasceram na sua casa e os perseguiu até Dan, não nos inimigos de Dan. Só que interessante ainda, por que o nome Dan, né, naquela época? Se alguém sabe, pode falar aí, querido. Depois eu vou procurar saber, mas se alguém já sabe, pode falar aí. Então aqui você vê que dá outro entendimento, né? Perseguiu até Dan. E na versão NVI, perseguição aos inimigos de Dan. Muda bastante, né? Atacou-os durante a noite em grupos. Então Abrão, com esses 318, atacou esses homens durante a noite em grupos. E assim os derrotou. Glória a Deus, queridos. Quem derrotou? Foi Abrão ou foi Deus? Foi Deus. Perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta o seu parente Ló e tudo o que possuía, juntamente com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Aí, pastor, a fé dele aí, ó. Deus usou Abraão para abençoar ele, sim, mas você conhece a história, sabe o que vai acontecer com ele logo em seguida, né? Quando a sua mulher vira uma estátua de sal, né? Então, recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló com tudo que possuía, juntamente com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Eu vejo isso, queridos, como uma oportunidade que Deus estava dando a Ló, queridos. Ló, olha o que aconteceu. Onde você foi parar, Ló? Né? Busca Deus, Ló. Busca Deus. A palavra de Deus diz que Ló era um homem que temia a Deus, queridos, mas ele não tinha fé de Abraão. Ele era um homem justo, porque Deus vai lá salvar ele, vai mandar seus anjos para salvar ele lá, por amor a Abraão também, né? Interessante isso. Versículo 17. Voltando Abrão da vitória de Quedor Laomer e sobre os reis que com ele haviam se aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro ao vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então, olha que interessante, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Interessante, queridos, né? Um sacerdote do Deus Altíssimo. O livro dos Justos diz que Melquisedeque é quem, queridos? Vocês lembram? Quem lembra, escreve ali. Livro dos Justos, tá, querido? Eu ainda não consegui entender bem o Melquisedeque ser essa pessoa que o livro dos Justos disse, mas tá ali, né? Tá dito. É uma informação guardada. Vamos ver o que vai acontecer, o que Deus vai esclarecer futuramente, né? Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho.
Até porque, queridos, né, esse rei, esse mesmo nome, queridos, Melquisedeque, ele também tem outro nome. É o nome daquele rei que é rei de Salém, também sacerdote de Jerusalém, né? Salém é Jerusalém. Que o Josué derrotou naquela batalha. Você lembra o nome dele, filho? É Melquisedeque, é um nome parecido. Tá na ponta da língua, eu não consigo lembrar. Melquisedeque... Adonisedeque. Adonisedeque. Então, Adonisedeque e Melquisedeque tem traduções que dizem Melquisedeque e Adonisedeque. Interessante que no livro de Josué ele se coloca como inimigo, mas ele tem algumas características. Ele também é rei de Salém, que é Jerusalém, que ele passou a ser Jerusalém, né? Ele também é rei de Salém e também ele é aquele rei, ele era rei sacerdote, mas não fala que ele era do Deus Altíssimo. Então pode ser algumas gerações depois, né? Algumas pessoas duravam muitos anos ali, que eles ainda mais quando não eram seres humanos, né? Lembra que era filho de Nefilins, mas eu acredito que não é o caso dele. O livro de Jasser diz que Melquisedeque, eu vou adiantar vocês já responderam aí, é Sem, filho de Noé. Então ele sim teria autoridade para ir até a Abraão, queridos, e abençoar o pai da fé. Faz sentido nisso, queridos, tá? Eu não estou dizendo que não é. Nisso faz sentido, tá? Não faz sentido depois Josué lutar contra esse Adonisedeque, que também é Melquisedeque. Deve ser outro, então, né? Mas, ou seja, quem que era capaz na terra para abençoar, queridos, o pai da fé, né? O entendimento que nós temos, queridos, se é Sem, tudo bem. Aí teria, sim, autoridade para abençoar Abraão. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que esse Melquisedeque, ele representa, não é, mas representa o próprio Cristo. Também dá ainda para sustentar como seja Sem, filho de Noé, queridos. Tá? O maior sacerdote, Noé era morto, o Sem era o maior sacerdote. Naquele tempo, ainda vivo, né? Então, o apóstolo Paulo diz que Melquisedeque representava o próprio Cristo, que ele abençoou o pai da fé, queridos. Porque Abraão era o maior sacerdote no mundo naquele tempo, né? Mas se Sem estava vivo, então tudo bem. Né? Se Melquisedeque era Sem realmente for, como diz o livro de Jasser, dos justos, e eu acredito que seja verdade, queridos. Só que ainda não consigo, nesse caso, nessa situação, falar assim, com certeza. Eu ainda tenho, né? Porque poderia ser o próprio Cristo descendo. Na verdade, Sem justifica, né, queridos? O que vocês acham, queridos? Vocês acham que é o Sem mesmo, como diz no livro de Jasser? Aquele livro é inspirado por Deus, mas pode ter erro de tradução, alguma falha. Não sei, né? Eu acredito que seja Sem, sim, queridos. Eu acredito que seja, né? Porque o apóstolo Paulo, ele diz que tipifica Cristo, como Cristo, né? Não diz que era Cristo, ele não afirma que era o Senhor Jesus Cristo. É porque eu sempre tive na minha mente que era Cristo. Quando eu lia sempre, não, o próprio Senhor Jesus, ele veio para abençoar o pai da fé. Faz sentido, mas eu não tinha conhecimento que Sem ainda era vivo. E Sem realmente era um sacerdote maior que Abraão. Para mim, Abraão era o maior sacerdote naquele tempo. Mas se Sem estava vivo, com certeza ele era mestre de Abraão. E no livro dos Justos, diz que o Abraão, quando pequeno, até os seus 50 anos, né, de criança até 50 anos, ele estava lá na tenda sendo ensinado por Sem. Lá no livro de Jasser diz sobre isso, queridos, tá? Aí você vai ver a história lá. Tem uma história muito especial sobre a vida de Abraão, que até os 50 anos foi separado de Terá e com 50 anos ele voltou para casa. Faz sentido sim, queridos, faz sentido. Eu não consigo achar uma coisa e falar assim, não é. Mas na minha cabeça, o que tem na minha cabeça é que o Melquisedeque era próprio Cristo. Sempre entendi assim, até ministrei sobre isso sempre, né? Mas aqui eu estou passando a vocês, queridos, né, uma nova visão, queridos, tá? De um livro que tem, né, confiável, um livro muito confiável, o livro de Jasser, né? Que na Bíblia aqui também fala sobre ele em Josué, ali, tá, queridos? Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, queridos. Olha que interessante, tipificando a ceia do Senhor, quer dizer, ele trouxe pão e vinho e abençoou Abraão dizendo, olha como está ligado, queridos. Ele trouxe pão e vinho, né? Muitos anos depois, o pão e vinho é o corpo e o sangue de Cristo. E abençoou Abraão dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Queridos, por que eu estou falando isso? Porque o maior abençoa o menor. Entenda isso, tá, queridos?
O maior abençoa o menor. Sempre foi assim, queridos, tá? Então vamos fazer o obreiro abençoar o pastor, queridos. Ele não pode, ele não tem essa autoridade, queridos, né? As pessoas têm que entender essa hierarquia, meus amados. É como os pastores, muitas vezes, eles dão uma bênção apostólica no final do culto. Eles não têm a bênção apostólica, eles não são apóstolos. Eles têm a bênção pastoral, e a bênção pastoral é uma bênção. É a bênção que o povo precisa. Mas quem é apóstolo dá a bênção apostólica. Quem é pastor dá a bênção pastoral. Quem é obreiro dá a bênção do obreiro, não dá a bênção pastoral, vai dar a bênção do obreiro. E o obreiro tem autoridade também para abençoar. É claro que tem hierarquia, né? Às vezes eu vejo crianças, né, abençoando, vamos trazer criança para abençoar, orando, colocando a mão na cabeça de pessoas que estão no mundo, crianças evangélicas, tá bom, tá tudo certo, queridos, né? Mas daí autoridades da igreja, queridos, isso parece tão bonitinho, né? Parece bonito, mas não é a vontade de Deus. O maior abençoa o menor e ponto final. Espiritualmente é assim que funciona. É muito comum hoje você ver como as pessoas elas rejeitam a bênção. Irmão, Deus te abençoe. Deus te abençoe também. Não recebeu a bênção? Deus abençoe. Amém. Deus te abençoe também. Glória a Deus. Você vê que a pessoa ela rebate. Deus te abençoe, Deus te abençoe. É como se ela fosse maior que a pessoa. Ela não recebesse a bênção dos outros. Então ela se sente na obrigação. Isso é involuntário. As pessoas não fazem isso de causa pensado. Mas isso é muito comum. Ô irmão, Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe também. Amém, eu recebo então, mas o irmão não recebeu. Amém, queridos? Entenda isso, meus amados. Eu posso profetizar a bênção, orar, abençoar, mas entregar a bênção, o maior entrega para o menor, queridos, tá? Pastor, então você está dizendo que criança não pode orar? Não, pode e deve orar, queridos, né? Não lembra, não é ferro e fogo, tá, queridos? Mas para abençoar, para entregar a bênção, queridos, o maior entrega para o menor. O marido, ele é o senhor do lar, então ele abençoa a esposa e os filhos. Se o marido não é convertido, a mulher é convertida, espiritualmente ela tem autoridade. Mas até que o marido se levante e conheça a Deus. A Bíblia fala que a mulher santa santifica o marido no convívio do lar e os filhos também são santos. Ou seja, a autoridade vem pela mulher santa, porque ela se levantou como um sacerdote de Deus. Mas quando o marido se levanta, depois se converte, a mulher vai se cumprir aquela palavra de João Batista. Importa que o marido cresça, que ele cresça e eu diminua. Ou seja, o meu marido vai tomar posse agora, vai assumir o seu ministério como sacerdote do lar e eu vou receber a bênção através da vida dele. Aí isso é difícil, né? Porque as pessoas, muitas vezes, as pessoas, elas têm autoridade, elas não querem perder a autoridade, né? Elas não, quem manda aqui é sempre a mulher tá competindo com o marido, daí isso tá errado. Isso é muito comum, tá, queridos? A mulher competir com o marido, tá errado em casa, é divisão, isso traz sofrimento, queridos, tá? Não, porque é sempre igual, não é igual, queridos. Deus, ele colocou o marido como cabeça no lar e ponto final. Os pais são cabeça dos filhos e ponto final. Quando que o filho sai debaixo da autoridade do pai? Quando ele casa, deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa e os dois se tornarão uma só carne. Aí ele vai passar a ser o sacerdote do Senhor. Glória a Deus, queridos. As pessoas têm muita dificuldade em entender. Isso é muito simples, é muito básico. Então vamos lá. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, bem claro que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, ele trouxe pão e vinho, tipificando a Santa Ceia, abençoou o pai da fé, isso é maravilhoso, queridos, e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos nas suas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Não, pastor, dízimo é uma questão dos judeus, é uma questão lá da lei de Moisés. As pessoas até hoje caem ainda nessa conversa, queridos. Dízimo é uma questão de amor, queridos, de dependência de Deus. Existia a lei de Moisés nesse tempo? Não existia. Por que que Abraão deu o dízimo de tudo? Porque diante do Abraão estava alguém maior do que ele, que era o Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Você leva para o maior, para você receber a bênção, porque você está levando para Deus, e você vai receber a bênção só do maior. Pastor, eu posso pegar meu dízimo e entregar para esse, para aquele outro, fazer caridade? Você pode fazer o que você quiser, mas não é a vontade de Deus. A vontade de Deus, o dízimo não pertence a você, o dízimo pertence a Deus. Então Deus, ele já deu uma finalidade para o dízimo, que é entregue ao maior, ao sacerdote, aquele que abençoa.
O Abraão não levava o dízimo para ninguém porque ele era o maior sacerdote. Quando ele encontrou 100, queridos, ou melhor, Melquisedeque, sacerdote de Deus Altíssimo, o que ele fez? O que ele deveria fazer. Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Que maravilhosa essa palavra, queridos, né? Muito antes de lei de Moisés, dos judeus, nem tinha judeu, não tinha Judá. O Abraão é o pai, é o patriarca. Deus falou para ele assim, olha, você vai me dizimar, porque senão eu não vou te abençoar. Não, queridos, ele fez isso por amor. Por isso que a lei, os mandamentos, os profetas, todas as leis, mandamentos e profetas se resumem em uma só lei. Amarás o Senhor de todo... Duas, na verdade. Amor, né? Amarás o Senhor de toda força, alma, coração, entendimento e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os dois são uma coisa só, é amor. Então, as pessoas têm dificuldade, não, eu não vou devolver o dízimo, porque o pastor ele vai gastar com coisa, queridos, não importa que o pastor, se ele fizer algo que não é lícito fazer, ele vai prestar conta a Deus, você pode ter certeza que Deus vai cobrar dele. Você não tenha dúvida disso, queridos. Ah, não, mas eu já vi muito pastor viver igual o rei aqui, mas na vida eterna. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então não deixe de fazer o que você deve fazer a Deus por causa dos outros, queridos. Ah, porque eu acho isso, eu acho aquilo. Não, meus amados. Ah, eu vou pegar, vou colocar numa instituição de caridade. Você pode fazer o que você quiser, mas Deus vê isso como uma oferta, não como seu dízimo. É muito comum também as pessoas, queridos, não devolver o dízimo e dar ofertas. Sabe por que isso é errado? Porque a pessoa, ela não reconhece, queridos, né, que ela precisa devolver isso a Deus e não deixa a Deus administrar de acordo com a vontade dele, que ele já estabeleceu, né? Trazei todo dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vocês bênçãos sem medidas, por vossa causa repreenderei o devorador. E tanto mais, né? Ou seja, queridos, né, Deus está falando, filhos, essa é a ordem que eu espero de vocês. Não, mas eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Tudo bem, queridos, né? Então faça, mas não fale que é o dízimo. O dízimo você devolve lá e para uma finalidade. Deus vai colocar aos sacerdotes o que eles devem fazer ou não fazer. E vão viver daquilo. Lembra que Deus disse, vocês não têm herança, sacerdotes levitas. Eu sou a herança de vocês. Então o dízimo faz parte dessa herança que Deus deu aos sacerdotes. Ah, o sacerdote está muito rico. Querido, se ele está enriquecendo, se ele está ostentando, se ele está fazendo coisas que ele não deve fazer, ele vai prestar contas a Deus. Se você vê que o pastor, você entende que o pastor ele está ostentando, ele não está pregando, ele não vive pela fé, vamos colocar bem claro, né? Porque o homem de Deus, ele é homem de Deus pela fé. Se ele não vive pela fé, você ora a Deus, querido, Senhor, eu continuo nessa igreja ou mudo de igreja? Se você olhar o pastor e não conseguir ver ele como homem de Deus, você não vai receber a bênção pastoral. Então não adianta você ficar naquele lugar, a não ser que Deus mande. Que Deus tem um propósito normalmente para tratar você nesse caso. Mas se não é uma igreja de Cristo, se o pastor não conhece a Deus, se ele está servindo a Mamon, que é o rei da riqueza, Deus da riqueza, né? Então você não deve estar nessa igreja, porque essa igreja não cultua a Deus. É muito simples isso, queridos. Né? Então Abraão ele deu o dízimo, querido. Ela estava falando sobre as pessoas que elas não dão dízimo, mas dão oferta, queridos. O que ela faz? Ela sabe que ela deve devolver. E dela não devolve. Então ela pega o que é de Deus, oferta em algum lugar e pega o mérito, a glória para ela. Olha o mal disso. Eu já vi muitas vezes, até pastores, no início do nosso ministério, tinha alguns pastores assim. Pastor, eu não sou dizimista, mas eu oferto mais do que o dízimo. Não se engane. Falei para ele, não se engane, queridos, tá? Primeiro que como pastor tem que se dizimar, porque o pastor tem que ter entendimento. O povo a gente não cobra isso. Isso aí é Deus que vai ministrando no tempo dele, queridos, né? Cada um vai fazendo conforme ele. Eu quero a bênção de Deus, eu acredito que isso é bênção de Deus. Você vai fazer, vai tomar posse no tempo que você... O tempo é seu, né? Mas o pastor ele tem que ter esse entendimento. Se ele não tem esse entendimento, ele não tem autoridade para ser pastor. O que ele vai ensinar para o povo? Né? Qual é a unção do ministério dele? Você não consegue entender isso, que é básico. Aí eu notei, uma vez eu falei, Deus me deu essa ministração para falar para um pastor, depois eu falei para o outro pastor a mesma coisa, que depois ele me falou que era a mesma coisa. Eu não fico preocupado se é dizimista ou não, queridos, né? Mas ideal, pastor, eu não sou dizimista, mas sou ofertante, oferto mais. Queridos, não se engane, porque você vai lá, coloca alguma coisa na igreja, oferta isso, oferta aquilo e pega a glória para você. Isso é muito forte, queridos. E você pega a glória para você. Olha, eu não sou dizimista, mas eu te ajudei nisso, eu te ofertei nisso, eu fiz aquilo outro. Com o que você fez isso? Com o dinheiro de Deus, que era para ser do dízimo? Aí vem aquela passagem novamente em Malaquias. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, nos dízimos, nas ofertas. É forte isso, queridos.
Então é fácil você saber que você tem que entregar, mas em vez de você devolver a Deus e entregar e fazer a sua parte e lavar suas mãos, ou seja, ficar feliz por você honrar a Deus, não, eu não quero fazer isso não, eu vou fazer isso e vou pegar a glória para mim, eu vou abençoar, vou dizer que eu que estou fazendo, nossa, como o irmão é uma benção, o irmão ele oferta na vida dos irmãos, ele faz caridade com o quê? Com o dinheiro dos outros, porque o dízimo não é nosso, é roubar a Deus, ou seja, é de Deus. Então eu vou pegar o que não é meu para fazer o que? Fazer meu nome? Vocês entenderam a gravidade disso, queridos? É muito sério isso e, infelizmente, isso é muito comum. As pessoas elas fazem isso no engano. Elas acreditam que estão fazendo bem. Não, mas eu estou ofertando. Você está ofertando o que não é seu. Tira do seu para ver. Pega do seu. Faz assim, dizima. Devolva a Deus e oferte como você está ofertando sem dizimar. Aí não consegue. Por quê? Porque ele sabe que o dinheiro não é dele. É fácil ofertar dos outros. Ah, não é meu? Vamos ofertar, vamos fazer nosso nome. Olha que bonito que eu sou. Mas quando é nosso, aí não consegue, tem dificuldade. Tem uma religião, queridos, uma religião não, uma placa de uma igreja muito conhecida no Brasil, queridos, talvez uma das maiores igrejas do Brasil, é uma das maiores igrejas com certeza, talvez vocês notem isso. Eles são dizimistas fiéis, eles tiram cada moeda, eles não dão mais, eles não arredondam para mais, é sempre aquele lá certinho, o centavinho certinho, e eles não conseguem dar R$1 de oferta. Você já sabe? Não fala qual religião que é, queridos. Tem uma religião, não é religião, é uma placa de igreja, é evangélica essa religião. E elas, complicado, que os líderes, a maneira que essa religião vê, eu não gosto muito, sabe, queridos? É ferro e fogo, Então eles são fiéis, é uma característica do seu povo. Por causa da liderança. Eles tiram certinho o dízimo, não se pode se queixar de dízimo deles, são fiéis no dízimo, nas moedas, certinho, eles fazem, não fazem mais, nem também fazem menos. O dízimo está aqui, já fiz minha parte, ponto final. E a oferta? Não consegue ofertar. E Deus ele diz lá em Malaquias, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. A oferta também pertence a Deus, porque oferta é gratidão. Quando eu não consigo ofertar, eu estou dizendo para Deus, simboliza, queridos, a lei de Moisés. Eu vou obedecer porque eu tenho que obedecer, senão eu vou morrer, eu vou perecer. Então tá aqui, eu vou obedecer. Mas não me peça nada mais, porque com sacrifício eu estou obedecendo. Vocês estão entendendo, queridos? Mas a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Não, eu dou com alegria o dízimo certinho. E as ofertas? Não, oferta não. Por quê? Porque eu tenho muito pouco. Então você não entendeu o propósito do dizimar. O dízimo não é para tirar o que você tem, queridos. O dízimo é para abençoar, queridos, é para prosperar. A oferta, o dízimo, queridos, vamos dizer assim, não é regra, Mas o dízimo ele é para você viver bem com o que você ganha. Deus abençoar você, porque o devorador não venha tirar de você medicamento, quebras, consertos, essas coisas que você não esperava, queridos, E a oferta é para você prosperar. O apóstolo Paulo fala assim que quem com fartura, com generosidade semear, também vai colher com fartura. Quem semear pouco vai colher pouco. Ele não está falando do dízimo. Dízimo é 10%. Não é pouco nem muito. É 10%. Ele está falando de oferta. Lá no Novo Testamento. Quem semear pouco vai colher pouco. Quem semear muito vai colher muito. Glória a Deus, queridos. Eu precisava ministrar isso aqui, porque é muito comum as pessoas falar que dízimo não existe. Os não dizimistas, eles fazem isso até hoje, queridos. Não, dízimo é para ladrão, pastor, e isso é coisa do diabo, tá, queridos? Lembra que os sacerdotes, verdadeiros sacerdotes, eles dependem de Deus, e a herança dos sacerdotes é Deus. O dízimo se devolve para Deus e ofertas, e Deus repassa aos sacerdotes com direções específicas. Se alguém não obedece a Deus, algum sacerdote, esse vai dar conta a Deus, vai prestar contas a Deus. Mas você, queridos, faça o que Deus espera que você faça e você vai ser abençoado por Deus, independente se o sacerdote é ladrão ou não. Se ele cometeu um erro, não cabe a você ver isso, querido. Você não é administrador, você não é, queridos, alguém que tem que vigiar, você não foi chamado por Deus para vigiar a igreja. Deus faz isso. Lembra de Eli, lembra do Hofni e Finéias, seus filhos. Deus avisou, mandou eles pararem. Eles levaram muitos anos fazendo coisa errada, queridos, e Deus foi lá e castigou. Morreu Hofni e Finéias na batalha. O Eli caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. E Deus tirou o sacerdote dele e passou a Samuel, que foi um grande homem de Deus. Estão entendendo a seriedade disso? O povo não cometeu erro, porque ninguém foi lá fazer justiça por causa de Hofni e Finéias. Mas depois, no tempo de Samuel, o povo fez injustiça.
Eles foram lá depois que Samuel era velho, um grande homem de Deus, e chamaram Samuel e falaram assim: Samuel, nós sabemos que tu és um homem de Deus, não temos nenhuma queixa contra você, você é um grande homem de Deus, mas seus filhos não têm a mesma fé que você. Nós estamos com medo. Faz o seguinte, antes de você morrer, levanta um rei, porque nós queremos ser como as outras nações. Ué, vocês não são como as outras nações, vocês são povo de Deus. Não, nós queremos ser como as outras nações. Então vai lá e coloca um rei sobre nós, unge um rei sobre nós, que vai adiante de nós, venha pelejar nossas batalhas. Nós queremos ser como os outros. Aí o Samuel foi orar a Deus. Olha a resposta de Deus que Deus deu a Samuel. Samuel, o povo não rejeitou você, Samuel. O povo ama você, Samuel. O povo rejeitou a mim para que eu não seja o rei sobre eles. Eles não querem eu como rei. Eles não querem que eu proteja, guarde eles. Eles querem um rei. Faz o que eles estão pedindo, Samuel. Pode fazer, Samuel. Pode fazer o que eles estão pedindo. Ou seja, o coração de Deus estava partido, queridos, porque eles não conseguiram confiar em Deus a respeito dos filhos, tendo um exemplo anterior, porque Eli veio antes de Samuel. E Deus fez justiça, mostrou para eles: olha, eu não vou deixar vocês desamparados, queridos. Eu vou fazer justiça por vocês, eu vou abençoar. E por vocês não fazerem coisa errada, eu coloquei Samuel na vida de vocês, um grande homem de Deus. E agora, por que vocês retrocederam assim do nada? É como se Deus falasse: por que eu dei Samuel para vocês? Vocês sabem que Samuel foi um grande juiz, foi um grande homem de Deus, foi o último juiz, na verdade. Glória a Deus, queridos. E eles retrocederam e pegaram o rei Saul, que daí fez o quê? Fez toda aquela lambança. Depois veio Davi, glória a Deus, por amor, Deus enviou Davi. Mas olha, depois você vê o livro de Reis, né, Crônicas, o livro de Reis, você vai ver que é um rei bom, um rei ruim, um rei bom, um rei ruim. E o povo cada vez sofrendo mais, cada vez diminuindo mais. Glória a Deus, queridos. Tem esse entendimento, querido, né? Toma posse disso para vocês. O dízimo não é uma questão de lei, é uma questão de amor. Não existia lei quando Abraão dizimou. Veio o sacerdote maior que Abraão. Então o que aconteceu? Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. Ponto. E Abraão lhe deu dízimo. Do que se dá o dízimo, queridos? De tudo que você tem. Por quê? Porque tudo foi Deus que te deu. O rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma. Olha como ele desprezava dinheiro, queridos. É lindo isso, por isso que ele era rico, por isso que ele é extremamente rico. De mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, eu juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão de correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abraão. Abraão sabia que eles eram maus, queridos, né? O rei de Sodoma e Gomorra, eles eram um povo que pecava constantemente. Ele não entendia a respeito. Isso aqui não era nem a respeito de sacerdote, né? Oferta ou dízimo. Isso aqui era a lei do despojo. Ele venceu aqueles reis. Tudo era direito de Abraão, porque ele derrotou os reis. O Abraão fez questão de devolver tudo. Fica com tudo. Pode ficar com tudo. Até uma correia de sandália. Amanhã depois não vai falar assim: eu que enriqueci Abraão, que as pessoas são assim, né? Elas não fazem nada. Quando elas te dão alguma coisa, não, foi por causa daquela coisa que eu dei que essa pessoa foi abençoada. Fui eu que abençoei. Essa pessoa me deve um favor. É comum isso, queridos. É muito comum. Versículo 24. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos já comeram, e a porção que pertence a Aner, Escol e Manre, que eram aqueles que foram junto com eles, os quais me acompanharam. Que eles recebam a sua porção, a lei do despojo, isso pertence a eles. O meu eu abro mão, mas eles, se eles não abriram mão, eles não precisam abrir mão. Não, ele tem que abrir mão também. Não, eles não têm que abrir mão. Eu abri porque eu quis mão. Eu não quero isso. O Abraão disse, mas eles querem e é direito deles. Então que eles recebam a sua porção. Vocês entenderam, queridos? Isso é forte, né? Porque alguém abriu mão, porque Paulo abriu mão de receber da igreja certa vez, os outros têm que abrir também mão? Não, não é assim, queridos. Né? Cada um, cada momento, cada situação e cada ministério. É diferente, queridos, tá? Será que já está na hora já, queridos? Dá para falar, acho que dá. Será que eu consigo ler mais um capítulo? Tem uns 40 minutos? Então vamos ler mais um? Será que dá tempo ou não? Então vamos. Gênesis capítulo 15, queridos. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Cuidado aí, filho, que estava tendo na mesa.
Ó, vamos de novo. Depois de tudo isso que aconteceu, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. Glória a Deus por isso, né, queridos? Olha como vale a pena viver da fé, queridos. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro que eu possuo é o Eliezer, que é de Damasco, Damasceno Eliezer. Ou seja, Senhor, o que adianta você me dar tantas coisas? O Senhor tem me abençoado, mas eu ainda não tenho filho. E acrescentou: tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olha para o céu e conte as estrelas, se é que podes contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Vale um glória a Deus grande aí, né, queridos? Abraão deu risada e falou: não, senhor, não precisa tanto. Foi isso que Abraão fez? Versículo 6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Olha que interessante essa palavra, creditado como justiça. Entrou em crédito para o Abraão na presença de Deus. Por quê? Porque o Abraão tem fé, queridos. Abraão creu no Senhor mesmo nessa promessa absurda, queridos. Olhe para o céu e conte as estrelas. Um senhor de idade, uma mulher de idade estéril. E Deus disse assim: você pode contá-las? Porque assim será o número dos teus filhos, a sua descendência, como as estrelas do céu. Por isso que eu disse, Deus cumpriu a promessa a Abraão? Não, ele ainda está cumprindo. Ainda está cumprindo em Jesus Cristo. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. E disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe essa terra como herança. Perguntou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. Ele abriu cada um frente à outra. Interessante isso, né? Porém, a frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que lhe vieram sobre ele densas trevas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba, olha Deus falando com ele, queridos, agora. Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Deus falando as coisas que iriam acontecer. Mas eu castigarei a nação a quem serviram como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. A escravidão do povo de Israel no Egito, né? Você, porém, irá em paz a seus antepassados, e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá. Detalhadamente. Porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. O que ele estava dizendo, queridos? Eu não posso te dar essa terra agora. Por que eu não posso te dar essa terra agora? Porque eu não sou injusto, Abraão. E eles têm, eu não posso julgá-los e condená-los antes deles completar a medida da maldade deles. Quando chegar o momento de eu fazer justiça, eu vou fazer justiça. E vai ser na 4ª geração. Por isso que eles vão ficar escravizados por 400 anos. Deus sabia, queridos, que eles venderiam o seu irmão José como escravo para os egípcios. Ele foi ser escravo lá no Egito. Então o que aconteceu? Por causa dessa maldade, toda a sua descendência, eles e a sua descendência seriam escravizados no Egito. Eles semearam aquilo. E de Deus não se zomba. Tudo come planta, ele certamente colherá. Ele não escravizou propositalmente. Ele falou, vai acontecer isso, tá, Abraão? Tô falando, olha, imagina o Abraão falando, olha que bênção, meus filhos vão ser escravos, 400 anos no Egito, né? Nossa, Senhor, glória a Deus. Não foi isso. Abraão, tô falando para você o que vai acontecer, mas fica tranquilo, porque eu vou resgatar eles, vou julgar aquela nação e vou trazer eles de volta, a 4ª geração de volta, e eles vão tomar posse dessa terra que eu dei a eles.
E eu não vou entregar agora, Abraão, olha como Deus é tão maravilhoso. Ele está dizendo, porque a maldade dos amorreus que vivem aqui ainda não atingiu a medida completa. Depois que chegar o momento, quando Deus mandou eles irem lá, o Josué entrar lá, o Moisés e Josué entrar na Terra Prometida e falou, extermina tudo. Vocês entenderam por quê, queridos? Porque a medida da maldade, a justiça foi necessário. Deus somente estava fazendo justiça. Aí as pessoas, não, mas tinha mulheres, tinha crianças, tinha idosos. Queridos, a medida da iniquidade deles chegou ao limite. Deus poupou eles e olha como que era Sodoma e Gomorra. Os outros talvez não fosse tanto, mas eles eram semelhantes. Os cananeus. Estão entendendo? A medida deles estava só sendo preenchida. Chegou um momento que Deus falou assim, eu vou precisar exterminar. Deus fez isso no passado através do dilúvio. Nós lemos, Noé. Ele exterminou todos aqueles pecadores, que aquela terra estava contaminada por causa do pecado, nós lemos essa semana. Aí o que aconteceu? Deus colocou Noé, salvou Noé e sua família, justos, abençoou a terra para Noé e sua família, um casal de todo animal. E agora a terra estava zerada, estava abençoada para Noé começar a sua vida. Aí começou o pecado se multiplicar, e a contaminação continuou. A terra continuou sendo amaldiçoada cada vez mais. Canaã estava completamente amaldiçoado. Então Deus já prometeu que não vai mandar o dilúvio. O que ele fez? Agora a descendência sua vai exterminar aquele povo. Eu poderia mandar fogo dos céus como eu fiz em Sodoma e Gomorra. Eu poderia mandar água de dilúvio. Mas não. Vocês que são meu povo escolhido vão entrar naquela terra e vai exterminar tudo. Como se tivesse vindo dilúvio, como se tivesse caído fogo dos céus. Será que no fogo dos céus foram poupados mulheres e crianças? Será que no dilúvio foram poupados mulheres e crianças? Não. Vocês estão entendendo, queridos? O porquê que as pessoas não entendem? Ai, Deus exterminou mulher e criança. A maldade, a medida da maldade chegou ao nível completo. E Deus só fez justiça. É forte isso, queridos, né? É forte isso. As pessoas hoje, cheias dessas ideologias, não conseguem entender isso. Depois que o sol se pôs, veio a escuridão. Eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Então veio algo ali, né? Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. Israel não está nem perto da terra deles, né? Desde o Egito até o rio Eufrates, lá o Egito e aquela Turquia, né? Parte da Turquia. Isso que é naquela região ali, né? E eles só estão num pedacinho de terra lá do tamanho do estado de Santa Catarina, né? Aí Deus deu tudo isso a eles, ó. A terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoeus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Todos esses tinham gigantes. Essa terra aqui era terra de gigantes. Mas todos eles tinham gigantes no meio do seu exército, né? E muitos reis eram também assim, né? Agora sim, queridos, glória a Deus. Então encerramos a nossa leitura hoje. Deixa eu colocar aqui para segunda-feira. Glória a Deus. Amém, meus amados. Boa leitura, queridos. Eu estou gostando bastante de ler esse livro do Gênesis novamente, né? Sempre a palavra de Deus tem muito a nos ensinar, né, queridos? Glória a Deus por isso, tá bom? Faz assim com as suas mãos, queridos. Que a graça, a paz, as misericórdias e consolações do Espírito Santo sejam e estejam na vida e através da vida de cada um de vocês, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você que crê e recebe, diga amém, diga obrigado, Jesus. Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe vocês. Tenham um final de semana abençoado na presença do Senhor Jesus. Domingo, às 18 horas, se Deus quiser, nós estamos ao vivo na sede, né? Com o culto. E segunda-feira nós voltamos com o programa Alicerçados no Amor de Deus.